Olá, muito obrigado pela sua audiência. No programa Em Discussão Saúde de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante e que faz parte do seu dia a dia. Como você caminha, como você senta, qual a posição favorita para dormir, de que maneira você usa o aparelho celular. A partir de agora, vamos entender um pouco mais sobre dores na coluna. Importantes especialistas no assunto estão com a gente hoje. Dr. Renato Andrade Chaves, médico neurocirurgião. Conosco também o Dr. Alessandro Monterroso Félix, médico ortopedista. Também com a gente, Eduardo Oliveira, compulturista. E convidamos a Fernanda Duarte de Oliveira, que é portadora da doença espondilite anquilosante. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado. É um privilégio receber renomados profissionais. Queria conversar com você, Fernanda. Qual é essa doença? O que você sentiu? Quais foram as causas, as consequências, as dores, né? As dores. Sempre senti muita dor e procurava ortopedistas, fazia exames, nunca tive nada. Aí passei por um momento de estresse muito forte, aí comecei a sentir problemas cardíacos, aquela taquicardia, e a cardiologista me indicou o reumatologista. Sim. Aí, através de vários exames, eu fiz muitos exames, acho que em torno de 80, aí ele descobriu a espondilite anquilosante. E o que você sentia? Você tinha infortúnio, por exemplo, para dormir, para caminhar? Como que era seu dia a dia convivendo com isso? Muita dor. No frio, os ossos doíam muito. Não conseguia pegar muito peso, sempre acordei com as mãos adormecidas, os pés adormecidos. Isso à noite atrapalha bastante. A taquicardia me incomodava bastante, mas a principal era a dor mesmo, dor lombar. Dor lombar. Dor lombar. Doutor Renato, seja bem-vindo. Bem-vindo. Dá para explicar para o leigo como eu, como é que é essa doença? Basicamente é uma doença reumatológica, é um diagnóstico diferencial das dores lombares. Eu acho importante frisar que a dor lombar não tem um diagnóstico só, ela é sintoma e não doença. Você pode ter dor lombar por várias coisas, por artrose, por hérnia, por espondilite, por doenças reumatológicas como a espondilite. O que ela falou é um apanhado geral. Provavelmente ela deve ter passado em vários médicos que viram ela apenas como uma dor na coluna e passava no posto, dava anti-inflamatório, analgésico, mandava para casa. Quando muito, pedia fisioterapia e acupuntura. Mas na verdade é uma doença reumatológica que faz com que a sua coluna perca a mobilidade. É como se ela artrodesasse, ela tivesse uma artrose avançada, digamos assim, Sim. A grosso modo. E até que no final da doença a gente chama de doença de coluna em bambu, porque ela perde uma mobilidade num grau tão avançado que ela não consegue mexer nada e qualquer mínimo movimento dá dor. O reumatologista provavelmente entre com imunomodulador, com medicação totalmente diferenciada da medicação que nós temos à disposição sintomática para lombalgia. E ela é proveniente do quê? Ela é uma doença genética, né? Basicamente você tem uma alteração genética. Essa alteração genética faz com que exista uma artrose precoce e dolorosa e uma fusão dos corpos vertebrais. É mais ou menos por aí. Doutor, são dados incríveis aqui, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 85% da população mundial sofre ou sofrerá de dores na coluna ao longo da vida. Sim. Por que esse número é tão grande assim, tão significativo? Na verdade, a segunda causa de procura médica é a dor lombar, perdendo apenas da cefaleia. As dores lombares são muito recorrentes. Você tem que pensar que durante a evolução nós passamos de uma posição quadrúpede para uma posição bípede e isso fez com que nós sobrecarregássemos a coluna.
A coluna ela tem uma coisa que chama função paradoxal. Ela tem que ser rígida do ponto de vista estrutural para aguentar o peso do seu corpo, mas ela tem que ser móvel para conseguir te dar uma mobilidade. Então não existe nada que seja rígida e móvel ao mesmo tempo. Por conta disso, pela função estrutural, pela rigidez, não é a coluna que embasa todo essa segurança que você tem, que te erege. Na verdade é a musculatura paravertebral, é a musculatura da coluna. E hoje em dia a gente passa por um momento em que, por tecnologia, por sedentarismo, você acaba não fazendo exercício físico, estou eu aqui para provar isso, exercício físico, e acaba tendo uma vida estressante, faz com que a musculatura do que nós chamamos core lombar, que é a musculatura que suporta a lombar, ela seja deficitária, ela seja flácida, ela não seja competente o suficiente para erigir sua coluna. E isso faz com que você tenha doenças degenerativas, porque na verdade você sobrecarrega a coluna de uma maneira que não era para ser sobrecarregada. Doutor Alessandro, quando as pessoas chegam ao seu consultório, quais são as principais queixas delas? A queixa de dor lombar é uma queixa bastante frequente, como o Renato já comentou, né? Na realidade, o paciente vem buscar a gente muitas vezes já com um diagnóstico, né? Com um exame de imagem, denotando algum achado degenerativo, né? E o interessante dentro desse contexto é a rotulação, né? O paciente muitas vezes ganha o título de hérnia de disco, né? Ganha o título de bico de papagaio, quando que na realidade a causa da dor muitas vezes não é a degeneração, e sim a degeneração é uma consequência, como o Renato bem colocou, né? Então, existem várias estruturas dentro da anatomia da coluna que podem estar causando essa dor, que podem ser a gênese, a origem dessa dor, e não necessariamente o achado degenerativo. Tem bastante trabalhos interessantes na literatura médica mostrando que adultos jovens que não sentem dor, assintomáticos, têm uma ressonância magnética de coluna, demonstrando algumas alterações de desgaste. Então, o importante no consultório é a gente tentar identificar efetivamente qual o motivo, qual a gênese da dor, o que provocou aquela dor, qual o fator que desencadeou aquela crise e tratar efetivamente, especificamente a crise, focando num momento ideal para reabilitar essa musculatura do core lombar, como o Renato bem colocou. Na sua clínica, eu achei super interessante que nós conversamos fora e recebi, inclusive, teu portfólio, teu release. Vocês fazem um trabalho de lifestyle medicine. É uma coisa nova no país, ainda na medicina, para esse tipo de tratamento? Sem dúvida. Esse é um conceito que foi desenvolvido pelo Departamento de Medicina Física e Reabilitação da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E a gente buscou trazer um pouco desse conceito para a nossa realidade aqui no Brasil, né? E a proposta é um olhar muito mais integrativo para o problema musculoesquelético, para o problema da dor lombar, para o problema de dor, efetivamente, né? Onde a gente vai buscar causas sociais, causas de relações psicossociais problemáticas, controle e modulação de estresse, melhora e modulação da qualidade do sono, melhora de uma alimentação mais funcional, tudo isso buscando um resultado mais efetivo, introduzindo a atividade física como a melhor forma de tratamento para essas dores lombares, efetivamente. E a gente vai saber um pouco mais sobre isso, mas eu quero colocar o Eduardo, que é acupunturista, nesse processo, nessa roda. Você trabalha com essa especialidade há quanto tempo já? Eu sou acupunturista há 17 anos. Tá? E quantas são as técnicas desenvolvidas? Olha, a acupuntura, na verdade, ela é um braço, na verdade, uma vertente da medicina tradicional chinesa, né? Então, a medicina tradicional chinesa engloba diversas técnicas, né? Dentre elas, a mais conhecida que é a acupuntura. E de que maneira a acupuntura realmente, de fato, ela ajuda nós, seres humanos, nós, pessoas, com dores nas costas, hoje dores eu agradeço lombares. até a presença aqui com um tema tão importante, Sim. que é o problema de coluna, né? Que é uma situação que acontece muito em consultório, né? Existe muita procura em termos de problemas de coluna. Na medicina tradicional chinesa, vamos falar que basicamente em medicina oriental,
ela tem uma abordagem diferenciada com relação a problemas de coluna. Então, faz-se um estudo referente ao que a pessoa está apresentando em termos de dor e busca-se, através da estimulação de determinados pontos e combinações de pontos, a harmonização daquele problema que a pessoa tem, né? Então, a medicina tradicional chinesa, ela busca a harmonização do corpo e, com isso, a melhoria da situação do paciente, né? Então, nós enxergamos de uma forma, tratamos o paciente como um todo e não como um princípio localizado. Então, é feita uma abordagem geral do paciente. Então, a partir daí é feito um tratamento, e é lógico que busca-se o foco da melhoria rápida do paciente com relação ao aspecto relacionado à dor. E qual é o índice realmente da melhora? Olha, até em estudos da Organização Mundial de Saúde, a acupuntura hoje em dia já é reconhecida como prática e ela, pela Organização Mundial de Saúde, 82% dos pacientes referem uma melhora com problemas gerais relacionados a costas, né, a coluna. Sendo que 75% eles referem uma melhora geral com relação a problemas específicos de lombar. Tá. Né? E outros 65% referem uma melhora com outros problemas relacionados à coluna. E entende-se bem que uma melhora em termos de medicina oriental, ela pode, a gente nunca considera a cura, né? A gente nunca fala em cura, a gente fala em melhora, e essa melhora ela pode ir de 0 a 100%, depende muito de cada paciente, do grau do problema que o paciente tem e da resposta que ele tem ao tratamento. Doutor, de que maneira, qual a sua visão em relação a essa alternativa, né, para melhorar essas dores nas costas, lombares, enfim, a coluna como um todo? Com relação à acupuntura? Com relação à acupuntura. Sou super favorável à acupuntura, eu acho que resolve. A taxa dos indivíduos que não respondem à acupuntura é super baixa, acreditando ou não. Aí você pode perguntar se você acredita no meridiano ou no ponto. Sim. Mas a visão final da coisa é que, fazendo acupuntura, você tem uma analgesia boa. É importante salientar também, a gente não falou na primeira sim, parte, sim, que a maior parte das dores lombares são inespecíficas. A maior parte das dores, elas não têm causa, tá, detectável, pelo menos a princípio. Então a gente tem alguns pontos, marcadores de uma doença. Se você tem uma perda de peso, ou se você tem uma doença como na hernia de disco que dura mais de 8 semanas, 10 semanas, você tem que a maioria das hérnias elas duram isso. Conforme você tem esses pontos, esses red flags que nós chamamos, aí sim você passa para um diagnóstico mais correto. Nem sempre é necessário fazer uma ressonância. Tem que deixar claro, isso é um custo exacerbado para o convênio, mas às vezes é até por conta do paciente que nós pedimos. Nem sempre é necessário a ressonância. A acupuntura ajuda muito nas dores inespecíficas também, a fisioterapia também, e é importante salientar que metade das pessoas sadias vão ter alterações em ressonância. Então, o primordial é o exame clínico, é a história e tentar ver se aquela alteração que você tem na ressonância realmente é a causa de dor do paciente, como o Alessandro falou. Se nós formos tratar simplesmente a ressonância, eu acho que 80% da população vai estar operada em algum dado momento. É mais ou menos por aí mesmo, né? Sim, sim. Tá. Doutor, deixa eu até... Para todos, né, a gente selecionou algumas fotos, a gente vai pedir para mostrar exatamente para especificar o que é um bico de papagaio, uma cifose. Nós vamos falar também, acho que as grávidas elas devem sofrer muito, né, sobre dores na coluna, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A primeira foto nossa, se eu não me engano, acho que é o bico de papagaio, doutor. Por que bico de papagaio? Na verdade, porque no raio-x, o raio-x lateral, né, o perfil,
Ele parece realmente um biquinho. Se cresce um osso na frente do corpo vertebral, né? Um osteófito, é um osso neoformado, é um osteófito de tração. E ele realmente tem o aspecto de um bico de papagaio. Ali, né? Nada mais do que um sinal indireto de uma artrose. De uma artrose. Sim, Isso quer complementar? Sim, na realidade, o bico de papagaio nada mais é do que uma resposta do corpo a uma área que está submetida a uma hiperpressão. Então, é uma tentativa do corpo a se adaptar a uma condição de hiperpressão, uma condição de pressão maior na coluna. Então, a grande preocupação é não tratar a imagem, né? Eu sempre me preocupo muito com esse conceito de que a gente precisa tratar efetivamente o paciente, não o bico de papagaio, não a imagem, não a hérnia de disco que está laudada no exame de imagem, né? E como é que se faz isso? Por exemplo, a gente está falando especificamente do bico de papagaio. A pessoa especificamente tem esse tipo de problema. Como que se trata isso dentro da sua área? Então, esse bico de papagaio, por que ele apareceu? Isso. Né? Ele apareceu porque essa coluna tem uma sobrecarga, e isso a longo prazo. Então, o bico de papagaio não aparece de uma hora para outra. Então, são anos de sobrecarga, anos de sobrecarga na coluna, anos de instabilidade naquelas articulações. Então, a gente está falando de 5 vértebras lombares, mais uma transição lombar com a pelve, que ao longo do tempo está sofrendo um processo de sobrecarga, e a causa da dor é essa sobrecarga, não o achado degenerativo. Então, o achado degenerativo é a consequência da sobrecarga. Então, dentro da linha de tratamento, o papel do médico, o acupunturista, o cirurgião, é tirar a dor, tratar a origem da dor, criando um momento ideal, uma janela de oportunidade para que esse paciente possa fazer o seu trabalho de recuperação muscular, o seu trabalho de reabilitação. E aí na clínica, exatamente, ele vai ter todo esse perfil, todo esse acompanhamento. Dentro desse contexto, né, o ideal é introduzir um trabalho de fortalecimento da musculatura abdominal, da musculatura oblíqua, transversa, da musculatura paravertebral, estabilizadores da bacia. Então, uma série de grupamentos musculares que a gente precisa, a partir do momento que o paciente está sem dor, a partir do momento que a gente criou um momento ideal, fortalecer para evitar novas crises. É uma estatística bastante interessante, depois que o paciente tem uma coluna travada, uma crise de lumbago, tecnicamente, como a gente chama, esse paciente tem cerca de 30% de ter uma nova crise, né? A partir do momento que ele tem a segunda crise, 90% de chance de ele ter uma quarta, uma terceira, uma quarta, uma quinta crise de dor nas costas. Então, o momento ideal para tratar a partir da primeira crise, uma vez que a gente tratou a crise de dor, tratou a dor aguda, reabilitando e evitando uma segunda crise. Eduardo, o bico de papagaio, quando as pessoas te procuram, é o campeão das reclamações, não? Nós trabalhamos bastante eu tenho bastante procura com relação a bico de papagaio. E como o doutor falou, bem falado ali, a parte muscular é muito importante. A parte de atividade física e de reabilitação da parte muscular, ele faz com que exista um grau de melhora muito rápido, né? E assim como o doutor falou, a partir do momento que se estabelece e estabiliza, é uma forma de prevenção do que o problema recorra novamente, tá? Tem sim bastante procura, tá? É o tipo de problema degenerativo, vamos dizer assim, até comum entre a população, e são as ditas dores nas costas que muitas vezes as pessoas não sabem o que tem, e muitas vezes apresenta já um quadro, já vem com diagnóstico para a gente de um quadro de bicos de papagaio, e aí é feita uma abordagem a princípio para que se tire a dor aguda da pessoa e depois que busque uma orientação para que faça um fortalecimento, faça uma atividade para buscar um fortalecimento da região e como o próprio doutor falou, diminuir a sobrecarga sobre aquela região. Fernanda, eu sei que, obviamente, que não é o seu problema, né, o bico de papagaio, mas quais foram as alternativas que você teve na época? Te indicaram algum tratamento alternativo, por exemplo, uma acupuntura para você fazer? Sim. Você chegou a fazer? Cheguei, a hidroginástica. Hidroginástica. Que eles falam que é bom para fortalecer os músculos, que é atividade sem impacto. Sim. Pilates também, Ótimo, a própria ótimo. acupuntura. Sim. Eles... E você teve uma melhora rápida, foi
a médio prazo, a longo prazo? Como que foi essa melhora fazendo tudo isso? Como foi associado sempre a um tratamento médico, Sim, com sim. remédios, então foi até que foi rápido a melhora, a diminuição da dor, porque sempre tive dor. Sempre teve dor. Sempre tive. E você fazia tudo isso ao mesmo tempo ou realmente foi tudo programado? Foi alternado. Foi alternado? Eu fui buscando o que foi melhor. Isso é importante, né, doutor? Essa alternância aí O que é interessante colocar em discussão é que a espondilite anquilosante é uma doença diferencial de dor nas costas no adulto jovem, né? A gente tem sempre que se perguntar por que um adulto jovem tem dor, né? O normal é que você tenha uma grande degeneração nas costas e isso seja realmente associado ao processo álgico, ao processo de dor, né? E por que o adulto jovem tem dor nas costas? Sempre que eu pego um paciente mais jovem com dor nas costas, a gente precisa buscar diferenciais, né? Tanto diferenciais de origem reumatológica, quanto diferenciais de origem metabólica, né? Tumorais. Tumorais também. E o difícil no diagnóstico da espondilite anquilosante é que muitas vezes o exame de sangue não traz muitas informações. E o exame de imagem traz alguns sinais, mas não é tão conclusivo, né? Então, não sei, hoje em dia o exame mais específico para a espondilite anquilosante é a pesquisa no sangue do HLA-B27, não sei se o seu é positivo. Não. Mas é outro problema. Muitas vezes o exame é negativo até, né? E muitas vezes não tem cobertura. E muitas vezes o convênio não cobre esse exame também. Isso é um problema. Você teve problema de convênio, só pegando esse gancho? Como é que foi esse quando trabalho? eu descobri, não. Não? Não. É? Graças a Deus eu fui bem atendida, atendida? fiz todos os exames, Tá. mas depois teve a troca do convênio, aí sim. Aí teve problemas. Tive. E aí cai nesse caso que o senhor estava falando, né, doutor? É importante a gente Sim. salientar que é um diagnóstico raro, né? Não é tão sim. frequente na Claro, população a doença reumatológica, Sim. a espondilite anquilosante. Mais uma vez identificado, uma vez feito o diagnóstico, além do tratamento reumatológico, ela vai precisar, obviamente, também de um suporte físico. É super importante para ela a atividade física, tanto para o tratamento, porque a espondilite anquilosante ela compromete principalmente a coluna, mas ela também compromete outras articulações. Então é importante o movimento articular para ela, atividade física, o exercício funcional para a prevenção da doença degenerativa em outras juntas, né? Lembrar que a doença reumatológica ela leva a uma degeneração precoce de outras articulações também, e não só da coluna. A espondilite anquilosante, no caso dela, compromete mais a transição lombopélvica, a transição da coluna com a bacia, a coluna lombar baixa, mas a doença reumatológica em si também acomete outras articulações, né? Então, o caso dela é um pouco mais complexo e exige muito mais atenção. Doutor, nós estávamos conversando fora do ar exatamente sobre esse fator complicador, né? Às vezes do convênio médico, cirurgia, e aí existem talvez interesses que talvez não sejam um momento para serem discutidos, né? Mas o que vale é o seguinte, até que ponto vale a pena, é mito ou não, o problema é que o pessoal, as pessoas mais antigas, né, diziam, olha, não vai operar a coluna porque você pode ficar com problema, não levantar mais da cama. Ficar em cadeira de rodas. Cadeira de rodas, tal. Tudo isso hoje é mito. Na verdade, a hérnia de disco em si, o tratamento da coluna, Tá. a gente tem desde os papiros do Egito. Sim. Agora, medicamente, sendo algo feito na medicina moderna, a hérnia de disco em si, ela tem o diagnóstico de 1921 a 29. Então é algo, o tratamento foi desta época. E tanto que o primeiro caso foi feito uma abordagem cirúrgica para se tirar uma hérnia de disco de L1 a S1, que é a coluna, a S2, que é a coluna inteira. Então desarticularam tudo, tiraram um abaulamento que a princípio pensaram ser um tumor. Depois disso, 10 anos depois, estava sendo performadas cirurgias cada vez menores e cada vez com menos sequela. Quando você fala numa cirurgia há 40 anos atrás, você tem que entender o seguinte, para o especialista em coluna, para o neurocirurgião, para o ortopedista, a realidade que eu vejo hoje é uma realidade muito diferente de há 30 anos atrás. Tá. Mesmo o médico, quando sai formado numa faculdade,
ele tem aula com preceptores formados há 30, 40 anos atrás. A realidade é totalmente diferente. E os mitos são passados mesmo para os acadêmicos. Então, mesmo entre a comunidade médica, você tem um certo preconceito com relação à cirurgia de coluna, que hoje é muito segura, tá? A introdução de parafuso canular, a introdução de parafuso percutâneo no Brasil data os anos 80, 90, tá? Então, mesmo o parafuso em si, ele é colocado num período bem mais recente. Hoje em dia o parafuso está praticamente em desuso, porque a gente faz mais cirurgia minimamente invasiva. Antes, o que se demorava 3 a 6 meses para se recuperar, você coloca o paciente para voltar às atividades em 2 semanas, em 1 semana. A internação é em hospitais dia. Na verdade, você não tem internação mais prolongada como era antigamente. Mudou muita coisa, só que tudo isso vem com custo. Eu não tenho como fazer uma cirurgia sem dados processos, dados procedimentos, dados materiais, a técnica denota isso. Por conta disso, você tem um aumento de custo. E é por isso que as pesquisas americanas hoje vão bem de encontro ao custo efetivo. Será que eu tratar esse paciente é melhor do que não tratá-lo? Será que ele vai me render alguma coisa? Porque o paciente que não está trabalhando, ele está gerando gasto para o governo, ele tem um assistencialismo, ele gera gasto para a fábrica, porque ele não está mais rendendo, mas o dono da fábrica tem que pagar os encargos todo mês. Então, basicamente, mudou-se muita coisa. Hoje é uma técnica totalmente diferente. Antes de se fazer uma cirurgia, hoje se faz muito menos cirurgia do que se fazia antes. As técnicas como bloqueio, é o que o Alessandro falou, você faz um bloqueio hoje em dia, você faz uma modulação justamente para conseguir reabilitar o paciente. Só que como todo o processo, existem ganhos secundários na coluna, existem pacientes que querem ser operados para ganhar o benefício ao longo da vida. Agora, em pacientes esclarecidos, com condição de pagar uma fisioterapia de boa qualidade, com condição de pagar uma acupuntura, com condição de fazer uma reabilitação, ir para uma academia que não é gerida para fins estéticos, mas sim para fins de reabilitação, esse paciente vai ter uma melhora muito grande. Esse paciente, você tira ele da crise, ele entende, ele tem um entendimento corporal, tá? Ele tem uma maior percepção do corpo dele. Pode ser que perca peso ou ganhe massa, porque às vezes não é só o excesso de peso. Você tem pessoas que, se não todo fisiculturista teria hérnia de disco, eles têm 120 quilos, mas ele tem uma musculatura que suporta isso. E tem garotas com 40 quilos que tem hérnia de disco, porque tem uma musculatura que aguenta 30. Então, basicamente, tem que ser feito... Eu acho que a fisioterapia é interessantíssima, é uma boa fisioterapia, é parte sine qua non. A acupuntura é muito bom do ponto de vista de tirar a dor, de reequilibrar o paciente. Você economiza analgésico também, porque, é claro, a gente tirando o paciente da dor... Você vai gastar muito analgésico, muito anti-inflamatório, muitas medicações que elas não só trazem benefícios, mas com anti-inflamatório eu dou lesão renal, com analgésico eu dou lesão hepática. Então eu acho que existem procedimentos que fazem com que a reabilitação seja mais fácil. Tá certo. O papo está muito bom, está interessante, mas você não sai daí. A gente vai para um rápido intervalo e o Em Discussão Saúde volta já já, é rapidinho. Olá, estamos de volta com Discussão Saúde, hoje falando sobre dores na coluna, recebendo grandes especialistas, experts no assunto. Eduardo, acupunturista, eu queria falar com você sobre alguns dados importantes. Assim. Hoje nós temos algumas tecnologias
que a rapaziada, a moçada, os mais jovens acabam utilizando muito mais do que nós. A procura é também nessa mesma proporção lá no seu consultório? Sim, hoje é muito comum a gente receber jovens e eu às vezes noto que é até um pouco crescente isso, tá? De jovens com já problemas de coluna, jovens com problemas de coluna provenientes de exercícios feitos em academias, né? Em que eles se submetem a uma sobrecarga e depois vem um processo de dor, um processo de lesão ali de coluna, né? Então, é importante a gente observar que hoje em dia a gente, quando fala em coluna, a gente pensa numa pessoa, né, que já teve anos de vida, e não é verdade. Hoje em dia, cada vez mais os jovens procuram, tá, por uma série de problemas, principalmente por problemas posturais, por problemas relacionados a exercícios mal realizados e que, com o longo do tempo, pode acometer algum tipo de problema e vir a sentir dor e até processos mais graves, como até uma hernia de disco, alguma coisa um pouco mais complicada em termos de coluna, assim. Doutor, a utilização do aparelho celular é um fato que gera uma preocupação muito grande? Hoje, cada vez mais, o que a gente vê são jovens teclando, digitando no celular, né? No metrô, andando na rua, sempre pendendo a cabeça para baixo, né? Isso acaba sobrecarregando bastante a coluna cervical, de certa forma, e leva à degeneração da coluna cervical, causando dor, sendo mote de dor pode ser uma causa, sim, de dor, uma causa de degeneração precoce da coluna cervical, né, principalmente. Mas também a gente acaba mudando, de certa forma, o alinhamento postural, né, da coluna, o que também sobrecarrega os outros níveis, pode sobrecarregar também coluna lombar baixa, inclusive. Então, é sempre importante se atentar para a postura, para a posição em que você está digitando, em que você está usando o celular, né? A gente não pode tirar o meio de comunicação das pessoas, mas é importante se preocupar, sim, com a forma correta, a forma adequada de utilização do aparelho celular, sempre procurando levar o celular até o seu pescoço e não abaixar o pescoço para digitar ou para teclar. Com certeza. Depois eu queria falar sobre agachamento, como você dorme, posição de que você senta, que eu acho que é extremamente importante. Como a gente está falando de postura, queria até tocar num assunto e queria mostrar uma imagem que nós temos de uma grávida, porque a grávida, com certeza, doutor, ela deve sofrer bastante, né? Porque ela está carregando um pezinho tão lindo ali, né, no ventre, mas altera a coluna, doutor? É engraçado que a gravidez leva a uma hiperlordose, né? A grávida, ela tende a jogar o peso do corpo para trás e andar numa marcha que a gente fala marcha anserina ou de pato, que é para se reequilibrar. Agora, na gravidez, o que acontece é que, por conta dos hormônios, progesterona principalmente, você tem uma melhora na musculatura, porque a grávida ela se prepara para o parto, então ela tem uma melhora muito grande na musculatura. Com isso, você diminui algumas dores que ela tinha previamente. É mesmo? É um fator até de proteção com relação às dores, a gravidez. É claro que tudo isso, uma vez acabado, piora, porque você vai ter uma frouxidão às vezes do arcabouço pélvico, nem sempre esse equilíbrio sagital volta ao normal, a paciente fica com... em teoria, amamentando você perde o peso, mas às vezes é bem teoria, você fica com um sobrepeso, e ainda tem a criança que sai da barriga, mas não sai do colo da mãe. Então, tudo isso prejudica bastante. Você quer complementar, doutor? Sim. É interessante isso que ele falou das alterações hormonais e das alterações que acontecem no corpo da mulher, né? Além da alteração de eixo, obviamente, na coluna, que acaba sobrecarregando mais a transição lombar da bacia, tem a questão também no último trimestre da maior retenção hídrica. Na realidade, você tem um embebimento maior do colágeno na mulher, justamente para que você tenha a abertura do canal do parto, né? E isso sim pode causar uma sobrecarga, o colágeno tornando-se mais embebido
né? Então a mulher retém líquido no último trimestre, né? Isso sim pode causar uma instabilidade lombar, causar mais dor lombar, e no finalzinho da gestação pode causar também sobrecarga de outras articulações, como quadril e joelho, por exemplo. Então, a mulher passa desde uma fase de proteção nos primeiros 2 trimestres com relação ao aumento da progesterona para uma piora no último trimestre da gestação por conta da questão de frouxidão ligamentar relacionado aí ao momento do parto. Fernanda, você é mãe, né? Sou. Como é que foi a sua gestação? Então, no começo, tudo bem, tanto que eu descobri minha gravidez com 4 meses. Eu não tinha nada, era um pouquinho de dor no calcanhar, mas eu acho que é porque eu estava ganhando peso. E no final, muita dor. Muita dor. Eu tive problema no parto, eu tive a pré-eclâmpsia, não sei se tem a ver com o meu problema, mas eu engordei 25 quilos, retive muito líquido e não foi uma gravidez, uma gestação tranquila. As dores já chegaram a partir daí? Vieram. Vieram bastante. Com certeza, né? Aí depois piorou. Aí foi aí que eu fui atrás. A partir daí. Porque teve a questão dela ficar no colo. Aí eu voltei a trabalhar, que eu trabalho numa escola com bebês. Sim. Aí eu voltei a trabalhar e que desandou tudo. Eduardo, algum tratamento específico para as grávidas? Então, as grávidas, na medicina tradicional chinesa, tem que tomar um certo cuidado, né? Porque em determinados pontos você pode estimular a mulher a ter alguns problemas, então você tem que tomar um certo cuidado. Com relação à dor, não, você faz uma abordagem, né, faz um tratamento e muitas vezes você não faz um tratamento tão invasivo assim como agulhas, você pode tratar especificamente com massagens dentro do universo da medicina tradicional. Você pode trabalhar com massagem, com calor e outras técnicas que não necessariamente sejam invasivas, né? Tá, eu tenho mais uma imagem que eu acho que ela amplifica um pouco mais sobre os problemas, sobre as dores na coluna. Doutor, o que o senhor pode relatar ali pra gente das envergaduras? Na verdade, o que está mostrando essa imagem é uma coluna normal, que a coluna tem três curvaturas normais, né? A lordose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar. Então a coluna é como se fosse um S, olhando de frente, de tal maneira que o peso da sua cabeça caia no meio da articulação coxofemoral, para você não pender nem para cima, nem para frente, nem para trás. Isso a lordose, né? A lordose é essa curva que mostra na segunda imagem. Na verdade, o que ele quis falar é uma hiperlordose, né? Sim. Então é uma lordose acentuada que acontece na gravidez, que é justamente você jogando o corpo para trás. Certo. Tá? E a cifose acontece mais na terceira idade, que você tem a perda de altura tanto dos discos quanto várias fraturas e mesmo uma perda da musculatura que faz com que você fique o famoso corcunda. Sim, sim. Você você se curve para frente. Já a escoliose ela é um desvio da coluna. Teoricamente, as vértebras elas se viram, é um desvio no eixo axial. No raio-x você vai ver uma coluna que parece um S e isso você desbalanceia toda a coluna. Doutor, dentro da sua especialidade, né? Muita gente fala, pô, meu colchão tá ruim, meu colchão é duro, meu colchão é mole, meu colchão é de espuma, é de molas ensacadas. Eu particularmente tenho um amigo que gosta de dormir no chão, ele se sente melhor assim. Eu queria que você explicasse esse universo, porque muitas pessoas, com certeza, eu também, muitas pessoas que estão nos assistindo não entendem muito bem. Existe o melhor colchão para se dormir? Essa é uma pergunta muito interessante e muito frequente em consultório, né? O paciente pergunta isso, esse é um assunto que está em voga, né? Na última Copa do Mundo, o Marcelo, nosso lateral, teve um problema associado ao colchão. Eu não queria dizer que ele era meu amigo. Tá? E os pacientes sempre fazem essa pergunta no consultório, né? Isso motivou uma pesquisa por evidência científica sobre colchão, né? Porque
Você vai na loja de colchão, eles querem te vender o colchão mais macio, o colchão mais duro. E isso me motivou pessoalmente a estudar um pouco o tema para eu poder responder essa pergunta para os meus pacientes, né? E na realidade o colchão, a dureza em relação ao colchão é algo individual, tá? Então você precisa deitar no colchão e sentir qual é o melhor colchão para você, tá? Mas tem algumas características do colchão que são fundamentais para evitar um problema na coluna, como por exemplo a capacidade que esse colchão tem de não se deformar com o tempo, né? Então, o colchão de espuma ele costuma deformar de forma mais precoce e ele precisa ser trocado mais rápido, tá? Então, a longo prazo o investimento acaba sendo maior, tá? O colchão com molas ensacadas, com manto de viscoelástico, ele tende a demorar mais para se deformar. Então isso passa a ser uma alternativa interessante, muitas vezes quando a gente pensa a longo prazo e prevenção de doenças na coluna, tá? Então esse é o dado mais importante que a gente tem de literatura médica em relação ao colchão, é a capacidade desse colchão não se deformar, né? Você se levantar e aquele colchão voltar a ter a forma inicial, né? Então é mito falar, né? Eu preciso dormir no colchão duro. É mito. Não é mito. Cada um vai se adaptar, no meio que tiver. Então, o seu amigo que deita no chão, que se sente bem deitando no chão, dorme lá. Dorme lá. Doutor, qual é o colchão que o senhor dorme? Vai. O meu é mola ensacada. Por isso as densidades, né? As densidades, né? Então, o correto é procurar pela densidade que suporta mas mais... é individual. É individual, porque uma vai ser um pouco mais rígida, outro mais macio, é muito individual. Tem que fazer o teste do colchão. Tem que fazer o teste do colchão. Quando for comprar, então, por favor, vá lá, faça o teste do colchão. O travesseiro também tem um sentido muito grande nisso tudo, né? Sim. Da mesma forma, em relação ao travesseiro, vale o princípio da deformação. Quanto mais fácil, quanto mais rápido esse travesseiro voltar para a forma original quando você se levanta, melhor em relação à prevenção de problemas de coluna, né? Então, o travesseiro da NASA, o travesseiro de viscoelástico acaba ganhando bastante espaço dentro desse contexto. Agora, eu quero fazer a pergunta para o doutor. Colchão de mola ensacada. O travesseiro é da NASA também? Não me adapto com ele. Não se adapta? Não me adapto. O interessante é que você pode ter qualquer travesseiro, mas tem que manter o alinhamento. É isso que eu ia falar. Quais são as posições? Por exemplo, quem dorme de barriga para cima, tem que ter... Como que é esse processo? Você pode dormir de barriga para cima ou lateral. A grande dúvida, na verdade, é a posição lateral. A lateral. Porque na posição lateral, você tem que manter a sua cabeça em paralelo com o colchão, o eixo da cabeça em paralelo com o colchão. Então, basicamente, o travesseiro ele tem que performar desde o colchão até a sua cabeça, para que você não durma com a cabeça pendida. Uma vez ou outra, isso vai acontecer. Sim. Agora, ao longo do tempo, você vai sobrecarregar muito mais uma articulação do que outra. Você vai estimular uma musculatura está estirada e a outra está contraída, você vai ter dor com isso. Isso é a posição da cabeça. Como você está de lado, está tudo certinho, em teoria. Existem estudos que falam que você tem que colocar um pequeno, como se fosse um calço ou alguma coisa, um coxinzinho aqui do lado da barriga e colocar em pernas semifletidas um travesseiro. Isso seria a posição como ideal. Se fosse fetal, né? Não tanto, semifletida, mas né? colocar um travesseiro no meio. Mas isso é muito variável. Mantendo o alinhamento, e é o que disse, se o colchão for muito macio, você não consegue alinhar, porque você dormindo de lado, você vai acabar estando todo arcado. Então você vai acordar com dor. Eu acho que é mais fácil até você dormir de barriga para cima, só que isso prejudica o seu sono, porque a hipofaringe cai toda para
para o aparelho respiratório e pode causar ronco, Tudo isso, né? apneia noturna. A melhor posição mesmo é a lateral num colchão bom. Aí ronca menos, é isso, doutor? Também, né? É Também, né? interessante isso, né? que ele colocou, e a gente precisa entender também que a posição deitado, né, muitas vezes o paciente chega com a dor e a recomendação é para que ele faça repouso, né? E esse paciente vai entender repouso como ficar deitado, né? E a posição deitada é uma posição que sobrecarrega bastante a coluna também, né? Então é importante que o paciente, aquele dia de ócio onde ele vai ficar muito tempo deitado, muitas vezes pode até prejudicar a dor e causar mais desconforto para esse paciente. Então é importante o movimento, é importante que ele saia da cama, que ele procure fazer as atividades cotidianas, ainda que com dor, procurando sempre corrigir e buscando a melhor postura, né? Tá. Na acupuntura existem... quais são os métodos de acupuntura? No sentido de localização e também deitado, pode ser de sentado, como que é esse processo? Você diz em termos de aplicação? De aplicação. Então, olha, a acupuntura você tem como você aplicar deitado, tem também como você aplicar sentado, depende muito da abordagem que você tem e do diagnóstico, tá? Porque na acupuntura você pode trabalhar tanto com pontos locais e de dores locais, como o que nós chamamos de pontos distais, tá? Na verdade, muito do equilíbrio se faz, na verdade, com pontos distais. Sim. Então, quando eu faço uma abordagem de um tratamento, então, primeiro busca-se a melhoria do aspecto de dor do paciente. Então, você quer tirar aquele paciente daquela dor aguda, então você primeiro trabalha com pontos locais, né? Faz um trabalho, seja ele com agulhas, com calor, com massagem ou ventosas, enfim, o que for necessário a nível local. Porém, isso não quer dizer que você não vai fazer um tratamento de equilíbrio, tá? Muitas vezes, se o tratamento é preventível, você não trata no aspecto local, você trata nos pontos distais, tá? E com isso você pode fazer sentado, pode fazer de qualquer posição. Muitas vezes não interfere muito a posição, mesmo porque tem pacientes que muitas vezes algumas posições são incômodas para eles, né? Até mesmo para aplicação de agulhas ou de tipo de tratamento. Então, com isso, você recorre a uma prática de pontos distais. Tá. Fernanda, você costuma fazer atividade física hoje? Não, no momento não estou fazendo, mas fiz bastante. Entrei numa academia, conversei direito lá na academia, fiz uma série de treinamento adequada para o meu problema. E na época que eu estava fazendo, eu tive sim muita melhora. Tá. Doutor, só para fechar com o senhor, finalizar. Postura correta para a gente sentar, vai. Bom, por favor. Postura correta para sentar é sempre apoiando bastante as costas, mantendo o alinhamento, então apoiando as costas e jogando o quadril para trás. Então sempre respeitando o apoio dorsal. Sim. Né? Respeitando o apoio dorsal. Para fazer alguma atividade, então é importante que uma mesa na sua frente, a altura da cadeira, a altura do banco, então sempre mantendo o joelho a 90 graus em relação, a coxa em relação à perna num ângulo de 90 graus e o quadril em relação ao tronco também no ângulo de 90 graus. Então trabalhando numa mesa, também mantendo os braços apoiados e o monitor, então hoje em dia a gente trabalha com monitor quase praticamente todo o tempo no escritório, então o monitor sempre na altura dos olhos, para que a gente não evite esse movimento de jogar a cabeça para baixo, procure manter o nível dos olhos para o monitor, procure manter a coluna totalmente ereta, né? Eu acho que esse é o melhor movimento, a melhor forma para se sentar e para trabalhar de forma correta, diminuindo a sobrecarga na coluna, né? Doutor Renato, estamos chegando no final do nosso programa, felizmente, porque o assunto é palpitante e merecíamos pelo menos mais uma hora e vamos trazê-los mais uma vez. Suas últimas considerações, alguma dica que o senhor queria deixar, alguma informação importante? Eu acho que o principal de tudo é a gente ver qual que é nós vermos qual que é a causa da doença, que não adianta só tratar pelo lado de intervenção ou tratamento clínico, sem saber o diagnóstico correto, fazer o diagnóstico, tentar fazer o diagnóstico e que o paciente tenha a noção que
é dele que depende a evolução do quadro. Não adianta você fazer o tratamento em N médicos e não fortalecer a musculatura, Sim. não fazer uma fisioterapia, não reeducar a alimentação. Eu acho que toda a nossa conversa está bem embasada nisso. São vários métodos de terapia, você vê espondilite anquilosante, é um diagnóstico diferencial, é um diagnóstico raro, mas existe e é uma equipe múltiplo profissional que deve tratar o paciente. Maravilha, derrubamos os mitos. Ainda bem, podemos fazer a cirurgia caso necessite, é claro. Claro. Né? Isso é coisa do passado. Muito obrigado pela presença de todos, pelo carinho, foi muito bom, foi muito importante ter cada um de vocês aqui. Foi muito importante também ter a sua audiência, espero que você tenha gostado muito do programa, e o programa Discussão Saúde de hoje vai ficando por aqui. Continue com a programação da TV Alesp e até o próximo programa. Até lá.